Acho que essa ventania hoje, a internet está um pouco lenta. Tá enxergando minha tela aí? Sim. Isso é porque eu falei para alguém. Comprei um fone novo hoje, professor. Da semana passada caiu, quebrou. Esse aqui deve ser. Esse aqui é chique. Ah, esse é chique agora? Nossa, não dá pra escutar nada que tá acontecendo em volta. Só dá pra você focar bem na aula. Ah, mas é aqueles fones que nem o que eu tô usando? É gamer. Eu comprei um É, gamer. melhor coisa que tem. O meu também é É, gamer. eu não sabia que era tão caro essas coisas. Eu achei que era coisinha barata. É caro. É, ele é carinho, mas vale a pena, hein? Ah, Você não ouve vale, hein? nada em volta. Você escuta música, é da hora. É, além de você não ouvir em volta, tem uns, eu não sei se é o caso do seu, mas tem uns que você consegue adaptar ele para ele não ficar ruído externo. Então, se alguém falar É. próximo, não pega no microfone. O meu até vibra, dependendo. Então, Pra jogar é uma beleza. é, vamos lá então, pessoal. Vamos falar de cotas, ok? Como sempre, se vocês tiverem dúvidas, me chamem, me avisem, para no meio aí. E vamos que vamos. Bom, hoje nós vamos falar de cotas, tá? As cotas, pessoal, primeira coisa que a gente tem para falar, ela vai ficar em alguns lugares aqui. Se vocês clicarem aqui em anotação, ou annotate aqui, tá meio lento hoje meu sistema, tá? Vocês vão ver que ele vai abrir tudo que for parte de cotas, tá? E nós temos também a parte de textos aqui. Então, tudo que for parte de anotações, ele abre nessa telinha aqui, se você clicar Annotate. Outro lugar que a gente pode clicar é aqui em cima em dimensão, que fica bem mais fácil vocês enxergarem todas as nossas formas. Deixa eu botar no home aqui. Todas as nossas formas aqui. Então, acho que a dimensão é o lugar que a gente consegue mais colocar aí, achar todas essas cotas aí, em vez de ficar procurando ícones. E um outro lugar é aqui onde vocês estão, né? No português não é dimensão. No português uma guia chamada cota lá em cima mesmo. Cotas, não entra como dimensões? Não. Beleza. Aí, ó. Melhor. Que beleza. Bom, então para quem está em português, então, em vez de dimensão aqui em cima, ele chama cotas. Mas aqui ele entra como anotações, é isso? Sim, ali é anotação. Tá. Então vamos lá. E aqui no menu principal também ele tem alguns lugares que você tem as cotas, tá, gente? Inclusive o texto também. Então vocês têm alguns tipos de cotas, não todas, tá? Aqui em dimensão. Opa, não quero aqui você primeiro. Aqui em dimensão. Ele não está abrindo, mas era para ter aberto um menu aqui. Atrativo paramétrico? Não é isso que eu quero. Tá. Na realidade, aqui em dimensão era para ter uma setinha e abrir todas as dimensões, mas ele não está abrindo. Criar múltiplos tipos de dimensão, mas não está abrindo. Mas o jeito mais fácil de usar aqui é em dimensões, tá bom? Eu, pelo menos, prefiro usar aqui. Tem aqui as linhas líderes, que também dá para usar, anotações e tudo mais. Bom, vamos pelo começo, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui em anotações, se vocês clicarem aqui em anotações, vocês vão ver que vai abrir um menu que ele tem aqui
estilos de texto, ele tem estilos de dimensão, os estilos de linhas líder e estilos de tabela, tá? O que são isso? Tudo isso aqui são configurações que a gente vai conseguir fazer na nossa, nas nossas cotas, tá? Então, em anotações, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar as nossas cotas. Então, a gente clica lá, vai clicar bem onde tem a nossa dimensão aqui, ó, estilo de dimensão, onde tem a cotinha aqui. Não adianta clicar aqui, porque aqui é só para você selecionar qual tipo de cota você quer, tá? Então, você tem que clicar aqui do ladinho, onde tem a cotinha, e ele vai abrir algo assim. Abriu aí? Vamos fazendo junto comigo, gente. Se alguém tiver diferente aí, não abrir, vai falando para mim. Todo mundo abriu aí? O professor abriu aonde? Pode voltar esse passo a passo? Porque eu acho que Opa! ainda é diferente aqui. Ó, no menu principal, você vai clicar em anotação, nessa setinha anotação, e vai vir aqui onde tem uma cotinha aqui, tá vendo? Ó, estilos de dimensão ou configurações de dimensão, vai ter algo assim em português. Deve estar Em muito. português está estilo de cota, é porque dimensão em português é cota. Estilos de cota. Ok, eu vi agora. Daí clica nessa cotinha e vai abrir algo assim. Vamos lá. Okay. Professor, olha lá onde, no WhatsApp que eu te mandei, o meu tá assim, eu não sei se tá certo. Tá, não tem problema. Clica do lado do ISO aí, o 25, clica nessa cota aí, que parece uma cota aí. Clica no desenho. Clica no desenho, ó. Clica aqui nesse desenho que tem uma cota, tá vendo? É na segunda linha, no ícone da esquerda. Deu certo aí, Regiane? Olha aí, professor, eu acho que é o mesmo desenho. Isso aí. Exatamente. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui, pessoal? Vamos entender primeiro a carona disso aqui, tá? Por padrão, o AutoCAD, ele tem algumas cotas que ele já vem definidas, tá? Ele tem esse anotativo, ele tem a ISO, que é a padrão, geralmente, para desenho técnico, tá? Se vocês forem fazer algo em desenho técnico, em milímetro e tudo mais, ele é o padrão para desenho técnico. E tem standard, que é algum outro tipo de cota e tudo mais. Bom, vocês têm duas opções de fazer aqui. Primeiro, vocês podem... Eu vou clicar modificar, mas vocês não precisam clicar já, tá? Só prestem atenção. Vocês podem clicar em modificar ou modify. O que acontece? Cadê o Kevin? Kevin, você é o Borges que eu adicionei agora? Exato, professor. É que no meu WhatsApp tá como Kevin. Conhecido como Borginho da Madrugada. Ah, entendi. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Borges, não foi sacanagem, não. Eu cliquei aqui, ó. Quer ver quem entrou junto com você? O Leandro. E tava o Leandro e você solicitando. Eu cliquei para adicionar os dois. O Leandro entrou, você não. Não sei por quê. Se você não fala, eu não tinha nem visto, porque ele não apareceu de novo para mim aqui. Não, sem problema, professor. Então vamos lá. Então, o que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso modificar toda essa minha dimensão, tá? Eu posso pegar essa ISO aí e falar assim, eu quero mudar tudo.
e eu mudo tudo que eu quiser. Bom, esse é um dos jeitos que eu posso fazer. Porém, o ideal é quando a gente está fazendo cotas, é a gente criar as nossas próprias cotas, tá? Inclusive com nomes. Então a gente vai criar aqui em novo. Podem criar aí, ó, novo. Então eu vou colocar lá, cotas externas, sei lá, cotas externas. Geralmente, quando a gente trabalha com parte de civil, arquitetura e tudo mais, a gente tem um tipo de cota externa e um tipo de cota interna, tá, gente? Então, a gente precisa ver essa parte. Aqui, ó, ele fala iniciar com ISO, com anotativo. Esse aqui não precisa mexer, pode deixar do jeito que tá, não tem problema. E aqui ele fala o seguinte, se eu quero deixar minhas cotas para todas as cotas que eu vou usar, se é só para as cotas, nós vamos falar de cada uma das cotas depois, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, se eu vou falar das cotas lineares, se eu vou falar de cota angular, se eu vou falar de cota radial, e assim por diante, de raio, de diâmetro e tudo mais. Bom, como eu estou fazendo minhas cotas externas, eu vou falar, e quando eu for fazer outras cotas, eu geralmente coloco todas as cotas, porque todas as cotas que eu for usar, ela vai ter já puxando aí o mesmo padrão, tá? Se eu colocar tipo só linear, ele só vai levar para linear, e aí se eu for fazer outras, se tiver um ângulo, por exemplo, no seu desenho lá, ele não vai aceitar a mesma cota, você vai ter que criar outra. Então, a gente deixa aqui todas as dimensões ou todas as cotas. Continuar. Bom, vamos lá. Ele abriu uma caixa assim para vocês, não abriu? Sim, senhor. Sim, professor. Ok. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui. Nós vamos falar das nossas linhas. O que são as linhas? Vocês lembram das linhas de cota? Lembram lá do desenho? O que são linhas? Então, a gente tem as linhas de cotas e linhas de extensão, né? Então, as linhas de cotas são essas nossas linhazinhas aqui, onde ficam as distâncias, e as nossas linhas de extensão, né? Ou os baseline aí, que a gente fala, que eles são na lateralzinha aqui, certo? Até aí, tudo bem das cotas? Ok. Lembraram que são cotas? Tranquilo, professor. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Nós temos aqui cor, tipo de linha, espessura de linha, Entender a essas, linha além das marcas. isso, mas o primeiro que nós vamos pegar é essas três aqui. Aqui, gente, por, por padrão, ele vem que é por bloco, tá? Ou by block. O que a gente precisa fazer aqui? Para ficar um negócio fácil de se trabalhar com AutoCAD, em vez de bloco, a gente vai colocar by layer, ou by, em português nossa, fugiu. Camadas. Camada. É isso, né? By Camada. layers, para vocês vai ser camadas. Por que a gente vai colocar a cor by layers ou por camadas? Porque é o seguinte, quando vocês estão criando layers, vocês vão criar um layer por uma cota. Tá? Lembra lá no começo da nossa... no primeiro dia de aula lá, que a gente falou, ó, primeira coisa que vocês têm que fazer no AutoCAD, precisamos pegar e cotar e fazer toda a nossa... nossos estilos de linhas, nossas camadas primeiro. Então, como você vai criar uma cota lá, então ele vai entender o seguinte, que é tudo que você fizer de cota com layer, ele vai entender aquela layer para cota, tá? Então, ele já vai puxar a cor direto da sua cota. Então, vamos lá. O tipo de linha, mesma coisa. By layer, ou por camadas. Comprimento de linha, a largura de linha, by layer, camadas, ok? Então,
Esses 3 tipos aqui, eles vão ficar igual a camada. Então, quando você fizer a camada lá, você clicar lá na sua dimensão, ele já vai puxar direto que você estava usando uma linha de cota com uma camada, um layer determinado, ele já vai entender o que ele vai fazer de linha. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora nós temos o seguinte, esse estender além das marcas, e vocês viram que vocês não conseguem mexer nele agora, certo? Não dá para mexer, por quê? Porque antes de eu mexer nesse estender além das marcas, eu preciso fazer umas configurações aqui em símbolos. Então, nós vamos terminar de fazer aqui, vamos para símbolos, depois a gente volta a acertar esse estender aqui, ok? Bom, aí ele fala o espaçamento linha base, que é esse espaçamento aqui, ó. Esse baseline, spacing baseline. O que é esse spacing baseline aqui? É o tamanho da linha, tá? O que acontece? Como o AutoCAD trabalha geralmente em unidades, geralmente é milímetros, tá? Porque ele foi criado, quando ele foi criado... Desculpa, nossa, engasguei. Desculpa, pessoal. Quando ele foi criado, era tudo em milímetros, porque era desenho técnico. O que acontece? Ele está como se fosse milímetros aqui. Se eu for considerar metros aqui, ele está me dizendo que essa baseline aqui, esse tamanho de linha aqui, vai ser 3,75 metros, tá? Então... Aí não é a espessura, professor? Oi? 3,75 não é a espessura da linha? É o comprimento? É o espaçamento entre elas. Tá ok. Esse espaçamento aqui, ó. Porque eu achei que a cota obedecia de acordo com as linhas laterais. O comprimento da cota. Não sei, mas tudo bem. Então, mas na realidade o que acontece? Ele até vai por linhas laterais, mas se você deixar isso aqui muito grande, o seu número vai ficar muito pequeno. Ah, é o tamanho do número, então, no caso. Na realidade não é do número, é da linha. Ele está falando que você Entendi. pode ter uma linha aqui dentro até 3,75 metros. Ok. Daí você vai fazer uma linha de 3 centímetros, ele vai ficar muito desproporcional, tá? Por causa... Isso, na realidade, ele não vai... No seu desenho aqui não vai ficar muito. Mas na hora que você jogar para o layout, ele vai ficar um negócio completamente desproporcional. Fica um negócio estranho, tá? Então, a gente precisa passar isso aqui tudo para centímetros. Um jeito de fazer isso, tudo que ele tem número grande, você vai expor 0,375. Pronto, resolveu o problema, tá? Então, você vai ficar com um negócio aí de 0,37 centímetros aí, tá? Ok até aí? Professor, dá para repetir de novo como que é? Você vai alterar esse 3,75 para 0,375. 0,375? 0,375. O AutoCAD não aceita vírgula. Tá. Tudo que vocês fizerem no AutoCAD, zero alguma coisa. Não aceita vírgula, hein? Ainda aqui, pessoal, todo mundo acertou aí? Ainda aqui, a gente consegue suprimir algumas linhas. Por exemplo, que nem a gente falou, que a gente ia fazer lá cotas internas. As cotas internas, geralmente, elas não têm linhas, tá? Então, o que a gente põe? A gente pode suprimir as linhas aí, ó. Se ele aceitar meu clique. Eita. Peraí, gente, deixa eu... É para aceitar, porque aqui aceitou. Não, meu travou aqui. Aceitou de vocês aí? Aqui foi. Aí eu voltei atrás. Ele tira a flecha, né? Fica as barras laterais. Isso, deixa eu pôr by layer, by layer.
by layer 0.375. Então aqui, ó, se você clicar, agora aceitou. Tá vendo que ele tirou a setinha de um lado, né? Se você fizer do outro lado, ele vai tirar toda a seta e toda a nossa linha de cota. Só para dar um spoiler, aqui embaixo, ó, você também pode suprimir as nossas linhas de extensão aí, ó. Então você pode tirar elas também. Aí você ficaria com uma cota sem linha de extensão nenhuma. E o que acontece? Nessa situação, vocês conseguem fazer aquelas cotas internas que tem nas plantas de arquitetura. Então, onde só tem o número lá, é assim que o pessoal faz. Tira todas essas dimensões aí, ok? Bom, vamos lá. Agora ele tem aqui, Extend Beyond the Dean Lines. A extensão Estender a linha além da cota. cota, isso. O que é essa extensão? É o quanto vai passar aqui da nossa cota, tá vendo? Ó? É esse pedacinho que ele passa para cima da linha de cota. Então, o que a gente vai fazer aqui? O ideal aqui é a gente colocar, vai, tá com 1,25, vamos colocar metade. Ó, gente, lembrando, quando a gente fala de cota, cada um tem um jeito de trabalhar cotas, tá? Tem algumas coisas que são normas, a gente precisa dar uma olhada lá nas normas, que as normas falam algumas dimensões que são obrigadas aí, espaçamento, que é até 3 milímetros, e tudo mais, tá? Mas aqui a gente pode colocar metade disso aí, 0,06, para não ficar tão grande aí. Olha lá, ó, tá vendo que ela diminuiu um pouquinho aqui? Ó, aqui não dá para dar zoom, mas... deixa eu voltar aqui, ó, 1,25. Se vocês ficarem olhando aqui, ó, exatamente, para cima da minha setinha, se eu pôr 0,06, olha lá, ela vai ficar bem pequenininha, tá? Que para mim é o ideal. E a gente tem o offset aí, que é o deslocar da imagem, né? Aqui a gente pode pôr 0,1. Ó, gente. Essa deslocar da origem que eu tinha perguntado para o senhor, acho que na prova, que eu achei que as linhas ficaram todas encostadas no desenho e aí ficou meio. Eu precisei cortar elas, eu fiz uma faixa e fui cortando Aqui embaixo, né? É. É esse deslocar da Eu origem achei aí. que na prova ficou meio esquisito, aí eu fui meio que moldando elas. Uhum. Pra ficar É só encostado. por 0,1 aqui, ela já vai ficar uma distancinha legal aí. Beleza. É para ficar. Apenas uma vez. Ó, aqui as nossas linhas de extensão. Como a gente colocou tudo conforme as nossas camadas, aqui a gente vai ter que colocar camadas também, tá? By layer, by layer, by layer, by layer, por camada. Todas por camada, ok? De novo, por que eu coloco by layer? Porque a hora que eu crio um layer, quando eu crio uma camada, automaticamente ela vai puxar da camada e ela vai seguir o que colocou na camada. Então, se eu criar uma cota lá azul para o interna, verde para externa, então ele vai entender que você está mudando de layer ou de camada. Ok até aqui? Ali Ok. no offset ali eu coloquei 1,5, daí deu uma distancinha legal, né? Mas ó, cuidado. Você está com uma distância, porque o que você enxerga aqui não é o que você vai enxergar na cota real. Ah, não? Não. Ah. Tá? Então, às vezes você coloca 1,5, vai ficar um negócio muito grande, muito longe. Mas é assim, põe 0,1, daí se você não gostar, aí você volta e altera ela. Beleza. Ó, pessoal, isso aqui é só mais ou menos um exemplo do que acontece e do que vai mudando. Não necessariamente a cota vai ficar do jeito que vocês estão enxergando aqui, tá? Por exemplo, eu tô com se eu fosse colocar realmente isso aqui, ele tá com uma letra, para estar com uma letra, deixa eu ver.
Ele está com uma letra, se você vai trabalhar em macros, bem grandinha, então ele vai ficar grande, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa, ó, de novo, o AutoCAD ele já entra para milímetros. Então, essa primeira configuração que ele entra para vocês, ele está próprio para você trabalhar com milímetros. Aí você precisa ir adaptando para trabalhar em metros, tá? Bom, símbolos. Clique em símbolos. Aqui em lines, configuramos todas as linhas. Então, já colocamos tudo com a nossa parte de camadas, já acertamos o que tinha que acertar aqui para diminuir os espaços aí entre um espaço entre uma linha e outra e tudo mais. Símbolos. Bom, pessoal, símbolo é um negócio muito particular. Cada um tem o seu. Eu, particularmente, para cotas de engenharia, eu gosto de trabalhar com esse oblíquo, tá? Ele fica um desenho mais enxuto e não fica muito carregado, tá? A linha líder, eu deixo seta fechada, tá? A linha líder é a linha que geralmente vai puxar alguma informação, então eu deixo ela fechada. Pessoal, arrow size, ou o tamanho aí da seta. O que é esse arrow size? Como a gente vai determinar o tamanho da seta? Ou o tamanho do nosso oblíquo aqui, do nosso desenho. Primeira coisa que a gente tem que pensar, ele vai ter que ser do tamanho, aparentemente, da nossa letra, tá? Então, vai muito do tamanho que a gente vai colocar a letra. Tem pessoas que fazem o seguinte, se você tem uma parede aí de 25 centímetros, 0,25 metros, uma parede de 0,15 metros, geralmente eles entram no meio termo e colocam aí, para não ficar muito fora de escala, para ficar mais aparente, uma escala 0,12 de letra. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar 0,12. Se eu achar que ficou muito pequeno minha letra, eu volto e corrijo ela, tá? Tudo é adaptar, tá, gente? A gente vai precisar adaptar cada um com a sua própria cota. Nem todo mundo tem a cópia aqui, a cota, o gosto da cópia, tá? Marcas de centro, se ele precisar de alguma marca de centro. Então, vou colocar aqui marcar centro. E aqui é a mesma coisa lá de trabalhar em metros e centímetros. Você vai para 0,25. Aqui também. A gente já fez no outro lado a parada da dimensão, né? O tamanho de quebra aí. Eu já usei a mesma situação lá. 0,375. Aqui, gente, eu não preciso mudar. Ele está me falando se Antes do se o, texto, se o comprimento do símbolo depois do... abaixo do texto e nenhum. Isso, exatamente. Geralmente, é mais fácil você deixar antes do texto da cota, tá? Quando tem os arcos aí. Assim ele fica padrão e já fica tudo no lugar certo aí. Então, aqui eu não preciso mexer. O restante aqui não preciso mexer em mais nada. Só isso. Texto. Bom, pessoal, nós não aprendemos texto ainda, tá? Mas você pode, onde tem o texto aqui, ó, vocês viram a hora que eu abri, não vou conseguir abrir, tem, será que eu consigo? Não, não dá. Ele não vai adiantar, ele não vai me dar para abrir esse texto. Mas vocês viram a hora que eu abri a anotação aqui, ele tem as minhas escalas, ele tem anotação, escalas, texto,
Então, você pode configurar os textos também, pode criar tipos de texto. Nós vamos falar mais para frente de texto e vamos explicar como funciona esse texto aí. Então, se por um acaso eu já criei um estilo de texto, ele vai estar aqui, ó, tá? Standard, no rotativo, vamos supor que você criou lá externa, linhas externas. Professor? Só um segundo. Achei que tinha travado. Não, é que o Jason mandou uma tela aqui que o dele parece que travou. Deixa eu falar dele, tentar sair. O dele travou. Pra lá, Sérgio. Depois eu assisto a aula gravada. O Jason não conseguiu. Ele mandou uma mensagem, depois ele assiste a aula gravada. Eu vi aqui, eu O respondi. Windows dele. Isso aí acontece geralmente quando tem que atualizar o Windows. Ah, é? Ixi, que droga. Bom, vamos lá. Então, se você criou, então vamos supor que eu tivesse criado lá. Deixa eu só fazer um negócio aqui, peraí. Deixa eu dar um ok aqui. Vocês não precisam fazer isso, eu só vou fazer para mostrar para vocês uma coisa aqui. Ó, tá vendo? Ó, aqui eu também posso, em vez de criar só as cotas, eu posso criar ou configurar, que nem eu falei para vocês, um monte de coisa que eu posso configurar. Então, se eu tivesse criado um texto aqui, vamos supor que eu crio um texto, ó. Então, eu estou lá e o que ele vai falar para mim de texto? Ele vai pedir para mim. É fácil fazer, tá, gente? Primeiramente, ele pede uma letra. A gente não pode ter letras enfeitadas em projetos, tá? Então, você pode usar o Arial, Time New Roman. Tem uma que chama Técnica. Técnica, cadê? A PQRSI. Tá ventando muito aqui. A internet tá oscilando. Eu uso esse técnico aqui, tipo de estilo vai ser regular. E aí é uma coisa que a gente vai fazer, que aqui é a altura da letra. Lembra que eu falei lá para vocês que a seta geralmente vai ser a altura da letra? Então vou colocar aqui tipo 0.12 essa letra também, tá? E vou dar aplicar. O restante eu não preciso mexer. Esqueci de criar nova, né? Vai ser cota externa. Senão ele vai mudar outro. Cota externa. Técnica 0.12. Oblíqua, ok. Close. Vamos ver se ele pega lá agora. Vou voltar na minha dimensão. Cota externa. Eu venho aqui e posso colocar aqui, ó, cota externa, tá vendo? Ó? Se eu clicar na minha cota externa, automaticamente ela já vai puxar todos os dados que eu coloquei lá, tá vendo? Ó, 0,12, fração de escala de 1 e tudo mais, tá? Ó, tá vendo o que eu falo? Depois, se vocês mudarem aqui, ó, ele vai mudar e vai voltar ao normal depois que vocês fizerem todas as configurações aqui, tá? Mas como vocês não têm a cota externa aqui, eu vou colocar no standard de novo. Aqui a gente vai colocar layer sempre, né, gente? Aqui ele quer saber se você tem as cores sólidas. Eu não tenho, vai deixar nenhum. Aqui mesmo. None. O texto
vai ser 0.12. Por que meu standard tá com O 0.12? meu tá. Dá pra alterar o texto, professor, não. Aí agora dá. O seu deu? O standard. Ah, não, Deu, o deu, standard deu, não, é deu. anotativo. Hã? Deu? Então, você põe 0.12. Ah, o fator de escala a gente não usa. Aqui vai ser acima mesmo. Aqui vai ser centro, também não muda. Aqui é da esquerda para a direita, não muda. Aqui, ó, offset. Deslocar a partir da linha de cota. É assim, gente. Essa é uma das que tem norma. A norma fala que você tem que ter pelo menos 3 milímetros. Então, eu vou ter que colocar aqui 0.03, tá? Então, esse, ó, tá vendo como já acertou a minha cota aqui, ó? Ela tava com uma dimensão errada aí, que tava 0.625, né? Sim, agora ficou certinho. Eu acho que agora não volta mais. Ah lá, volta sim, tá vendo, ó? Mas quando eu falo para ele deslocar a partir, então ele tava com um deslocamento muito grande e eu preciso colocar aí 0.03, ele fica aí normal, ok? Aqui, gente, horizontal, eu não aconselho, eu não gosto, pelo menos, desse tipo de linha e também não se usa isso em arquitetura. Geralmente, às vezes em desenho técnico usa, tá? Algumas cotas assim. Eu prefiro alinhada com a dimensão. Eu acho que fica mais bonito, mais informal, fica um negócio mais bonitinho. Pessoal, deixa eu só falar um negócio para vocês, antes de passar para frente, então vocês vão colocar alinhado com a dimensão. Eu tinha falado para vocês que a gente precisava acertar lá na primeira página, em lines, essa parte aqui de estender além das marcas, tá? Então, quanto ele estende além das marcas. Como a gente colocou nos símbolos aqui, cadê? Aliás, aqui a gente tinha colocado estender além das marcas aqui embaixo 0,06. Aqui nós vamos manter o mesmo padrão e por 0,06. A gente não conseguia mexer aqui porque a gente precisaria primeiro acertar essa parte de símbolos, tá? Para acertar essa marca aqui de 0,25, centro de marca. Aí você pode voltar lá e acertar o 0,06, tá? Então eu tinha esquecido de acertar aqui, mas já está acertado, já ficou ok. Já fizemos o texto. Também tá ok. Agora nós vamos fazer o fit, ou essa parte de, para vocês, é unidades Ajustar. primárias. Oi? Ajustar. Tá como ajustar? Português tá. Tá. Desculpa, ajustar, tá certo. Unidade primária é a próxima. É a próxima. Tá certo, é aqui, unidades primárias. Fit e ajustar. Bom, vamos lá. Aqui, o que a gente precisa fazer aqui e verificar? Tudo isso aqui, texto ou setas, melhor qualidade, não melhor ajuste, pode deixar, tá? Aqui ele fala se você quer só o texto, só as setas, deixa sempre o texto e as setas, tá? Aqui, posicionamento do texto. Eu prefiro colocar dimensão line com Aí é sobre a linha da cota com linha de chamada. isso. Na realidade, o que acontece? Quando o espaço aqui for muito pequeno, tá? Se tiver um espacinho muito pequenininho, a norma diz que você não pode pôr dentro porque senão embaralha. Então, ele vai ter que puxar do lado o escrito, tá? Então, como a gente já está trabalhando com ele em cima da cota,
então ele tem que ser em cima da linha líder, tá? Então ele vai ficar sobre a linha de cota líder. Ou seja, então ele vai abrir um pequenininho aqui, ele vai ficar só um espacinho aqui e vai sair um número para fora. O que é, E linha de chamada? Com linha de chamada e sem linha de chamada? com linha de chamada. Então, o que significa? Então, essa linha de chamada é a linhazinha que vai puxar para trás, para o lado, Ah, tá ok. Deixa comigo. tá? Porque assim, isso aqui chama linha de cota. Se você estiver fora disso aqui, ela chama-se linha de chamada, tá? Porque você não está dentro da cota, você está numa linha de chamada. E essa linha de chamada é o que nós vamos colocar o número em cima dela. Depois eu vou mostrar uma pequenininha para vocês vão entender. Eu já vi, na verdade. Quando é muito pequenininho, você vê que não cabe o numerinho lá dentro, ele sai para fora, ele fica uma retinha para fora. Ele fica escrito fora. Isso aí é uma linha de chamada. Ele está falando que tem uma linha, porque eu não posso chamar ela de linha de cota, porque linha de cota é sempre o que está dentro da cota. Se eu estiver fora da cota, qualquer linha que estiver fora da cota, ela chama linha de chamada. Tá? Por isso que a gente manteve a setinha lá das linhas de chamadas, porque tem várias situações que você usa a linha de chamada. O resto, gente, fica do jeito que tá. Ok? Ok ou não? Sim. O senhor vai para a unidade primária agora ou vai fechar tudo? Vou para a unidade primária. Tá. Se o pessoal está tocando aqui, mas não é a de vocês. Bom, agora, na primária. A unidade primária, eu acho que aqui a gente não vai mexer nada. Só vou explicar o que são essas coisas para vocês aqui, ó. A gente vai usar o formato decimal. As precisões. Nós vamos mexer numa coisa assim. As precisões aqui, você pode usar até, acho que é 9 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais. Porém, se for parte de engenharia, arquitetura, desenho mecânico, alguma coisa, a gente usa 2, tá? Ele está perguntando o separador de vírgula. Vai ser vírgula, tá? Então ele está como vírgula. E aqui, gente, tem um negócio interessante. A supressão de zeros. O que acontece? Aqui, ó, ele está falando que ele vai suprimir todos os zeros que estiverem à direita do número. E aqui ele fala que ele vai suprimir todos os zeros que estiverem à esquerda do número. Então, se eu tirar esse clique aqui, ó, vocês vão ver que vai aparecer 1,20. Tem gente que não gosta que apareça esse 1,20, então ele vai deixar suprimido, fica 1,2. Eu gosto que apareça 1,20. Tem gente que não gosta que apareça 0,20. Então, se aqui fosse 0, acho que o meu raio aqui era 0,80. Ó, meu raio aqui está 0,80. Se eu suprimir ele só vai aparecer para mim 0,80, tá? Nada mais. Tá? Ele não aparece o zero. Eu, particularmente, gosto que apareça todos os zeros, para não ter problema da pessoa falar assim, putz, eu não vi a vírgula e eu considerei 20 metros. Daí você falou, puta vida, você tinha 20 centímetros de um sarrafo aí para colocar, você colocou 20 metros de sarrafo. Daí ferrou tudo. Vou fazer uma armadura, vou fazer alguma coisa, ou vai medir alguma coisa, eu prefiro deixar o zero. Então eu deixo o zero nos dois. O que tem que fazer? Aqui ele fica clicado, ele vai suprimir. Então você tira, ele tira a supressão e ele aparece o zero de novo. Ok? Bom, essas outras duas nós não vamos mexer em nada, tá, gente? Isso aqui já é coisa um pouco mais complicada. Aqui é para vocês colocarem, que nem tem o raio aqui 0,80, vocês podem colocar um sufixo, um prefixo. Também tem supressão de zero. Então posso colocar, que nem tem no raio, sufixo R, prefixo R, no fim da coisa, colocar. Então, essas aqui são outras situações aqui que você faz, tá? Mas não é o nosso caso. E essas tolerâncias também, que aí você consegue, tipo assim, fazer
limites básicos, simetria, colocar algo que você queira, uma fórmula para multiplicar, não vamos mexer com isso, tá? Então a gente sempre vai parar nesse primary units aqui, que é o que a gente mais usa, certo? O restante, pouquíssimo usado ou nunca usado no AutoCAD. E daí, terminou, a gente põe OK, certo? Tá aqui nossa cota externa e só dá um close, tá? Ó, para mim saber se ela tá usando aqui, ó, é só clicar do ladinho e escolher qual vocês querem, tá? Então você tem a ISO, anotativo, a standard, mas a gente vai usar a nossa cota que nós criamos, certo? Vamos fazer agora, nós vamos partir para as nossas cotas. Que horas são? 10 para as 8. Olha, Michel, você falou capaz de capa cedo, porque tá indo rápido. Pessoal, dúvidas até agora? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? A gente vai pegando mais prática também para mexer. Aí vai se tornando mais fácil de aprender. Sim, sim, com certeza. Deixa eu já fazer alguma coisa que a gente use quase todas. Você fez um padrão de desenho de quanto por quanto aí? Na realidade, acho que foi 15, 15, 10 e 10. Deixa eu ver se é isso. Esse é 15. Esse é para ser 15. 15. Esse é para ser 10. Opa. 10. E aqui eu só emendei, não sei, mas deve dar 10 também. 10 também. Aí eu só emendei aqui, só achei onde estava e emendei. Eu só vou fazer alguma coisa meio padrão pra gente tentar demonstrar todas as nossas cotas aí. O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar de um negócio meio grande aqui. Bom. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar agora a falar das nossas cotas. Então, primeira coisa, a gente vai clicar em dimensão e a gente vai ver o seguinte, que a gente tem algumas dimensões aqui, chama linear, alinhada, comprimento de arco, ordenadas, raio, esse Jodder a gente vai explicar depois. O Jodder em inglês em português está escrito como? Michel, me auxilia aí. Embaixo de raio. Desvio, professor. Oi? Desvio. Desvio. Aham. Tá, então nós vamos falar dela. Diâmetro. Desvio, diâmetro, angular, linha base, continuar, espaço de cota, quebra, linha de chamada múltipla, tolerância, marca de centro, inspeção, linear com desvio, oblíquo, alinhar texto, aí tem os ícones, Tá, tiro de cota, sobrepor, atualizar e reassociar cotas. tá. Bom, nós vamos falar na parte mais de cotas aqui, tá, gente? Nós vamos entrar em Uma pergunta, se eu multilíder. mutar meu microfone. Ok. Eu não vou entrar em multilíder, algumas situações aqui de inspeções e tal, mas a gente vai usar só as principais aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente consegue... deixa... não, dá.
Deixa eu fazer mais um desenho aqui, peraí. Deixa eu ver. Fazer 35. Nossa, muito grande. Então, cinco. 5, 4, 5, 2, 5, 5, 5, 10, 15, 4.5. Só um segundo, gente, que eu vou precisar desse desenho. Ponto 5. Ok. Ixi, ficou errado aqui. Vou apagar tudo. Deixa ele aí. Bom, vamos lá. Vamos começar as nossas dimensões. Primeira coisa que a Você gente vai precisa já fazer um começar. desenho similar a esse ou não precisa? Oi? Precisa fazer um desenho igual a esse ou não? Se vocês quiserem, pode fazer. Ele tá Fiz um diferente. Hã? Eu fiz um diferente. Não, não tem Ah, problema. vou ver como. Não necessariamente que precise fazer. É que aqui vai dar maior visibilidade quando eu for explicar a baseline para vocês. Dá para me explicar por aqui também, mas aqui vai ficar mais visível, tá? Mas não precisa fazer ele, não. Depois, se vocês acharem necessidade, a gente faz ele. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar em dimensão e vai clicar em linear, tá? Então, o que é linear? É uma cota que a gente vai fazer linear aqui. Ó, eu puxei minha cota aqui, tá, gente? Eu tô achando que o escrito dela, pelo menos, tá muito pequeno, tá? Pelo tamanho que tá aqui, ele tá muito pequeno. Eu tô na minha cota normal? Cota externa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso entrar aqui, modificar, e eu vou aumentar o tamanho do meu símbolo. Vou por 0.25. 0.25. Eu estava com 0.12, vou por 0.5. Se ele ficar muito grande, depois eu diminuo. Mas eu acho que 0.5 vai ficar de um tamanho. Não, 0.25. Ficou muito grande isso aí. 0.25. E eu vou mudar o tamanho do meu texto. Que eu vou colocar aqui também 0.25. Eu vou dar um OK. Gente, vocês vão ver o seguinte. Tá vendo como já alterou a minha cota? Ficou até de um tamanho razoável, ó. Tá bom. Na realidade, vocês vão ver isso depois, mas onde você vai enxergar realmente vai ser a hora que vocês entrarem. Cadê ela aqui? Model. Layout. Ixi. Tem que dar um zoom. Bom, vocês vão enxergar melhor ele no nosso layout, mas depois a gente vai falar de layout, tem uma aula só para isso, não vamos mexer com isso agora. Mas dá uma cota para a gente enxergar legal. Eu achei que está muito pequenininha. Está muito pequenininha? Por exemplo, para mim, vocês enxergarem agora,
talvez esteja pequeno, porque quando eu tiro o zoom, vocês não vão enxergar direito. Então, a minha eu vou aumentar um pouco, mas é um tamanho legal aqui, tá? Para ser 15 metros, né? 15 centímetros, é coisa para dedéu. A gente vai trabalhar com 2, 3 metros, né? Então, para 15 metros é um tamanho ideal. Mas eu só vou mudar aqui para vocês enxergarem melhor, porque tá meio ruim de enxergar. Eu vou colocar a minha cota aqui, ó, o texto em 0,8, vai. Aí. Ó, eu só aumentei para vocês enxergarem, tá bom, gente? Então vamos lá. Mas já estava num tamanho bom. Ô, Sérgio, tem como padronizar a distância das linhas laterais da cota? Para ser meio padrão? Qual distância? Porque se você pegar a cota, você faz o desenho da cota, você escolhe os 2 pontos, certo? E puxa para baixo. Ah, Se puxar para baixo, tem como estabelecer uma medida padrão? Todas que você puxar, ela já fica na mesma medida? Para todas as hum, cotas ficarem simétricas ou não? na realidade, para elas ficarem simétricas, você vai ter que trabalhar assim, ó. Você vai ter, e isso não tem jeito, isso no AutoCAD não tem jeito, mas você vai ter que ficar assim, ó. Você clica nos 2 pontos, tá? E daí o que acontece? Você tá vendo que ele vai te dar distância? Você pode pôr a distância lá, Coloca a distância. 3 e Enter, tá? Entendi. Ele Beleza. sempre vai dar 3, tá? Depois eu vou te mostrar um negócio que aí é legal e ele vai sempre manter. Então, às vezes, você vai precisar principalmente fazer isso provavelmente numa cota. Nós já vamos falar dela já, quer ver? Ó? Eu vou usar aqui para fazer isso. Não, dá para fazer aqui. Deixa eu fazer mais um risco aqui. Só para ficar bonitinho para vocês enxergarem. Que vai ser legal. Isso. Ó, vamos supor, aí já eu vou matar dois coelhos. Vocês queiram fazer várias cotas, tá? Todos no mesmo nível, tá, Michel? Então, ó, eu vou clicar na minha cota e vou fazer uma cota, primeira cota aqui. Ó. Vocês viram que, ó, que eu falei para vocês da linha da linha guia que vai para fora, é essa aqui, tá vendo? A linha líder. Essa é a linha líder, tá? Então, quando ele fala para ser em cima da linha líder, é aqui que ele vem para cima, tá vendo? Ele está falando que essa cota é 0,69, certo? Agora, se você quiser continuar as cotas todas no mesmo nível aqui, você pode fazer o seguinte: você vai clicar aqui, ó, continua, ou continua aí. Ele vai pegar de onde parou a cota aqui, tá vendo, gente? E ele vai continuar até onde você escolheu o próximo ponto. Aí você pode escolher só embaixo. Escolhi. E assim vocês vão escolhendo quantas cotas vocês quiserem, tá vendo? Aí ele vai cotando onde você quiser. E ele sempre vai manter a mesma linha. Ok? Ok ou não? Ok, qual que é o passo que o senhor usou para fazer isso? Vou fazer de novo. Tá. Ah, deixa eu só pegar meu grid aqui e subir esse 69 para não me atrapalhar aqui. Ó, Você tem que clicar em cota lá para você estabelecer cota. ó. Você tem que fazer pelo menos uma cota, tá? Certo. Você precisa de uma cota. Depois que você criou a primeira cota que você tem no espaço, você vem aqui em dimensão e vai criar aqui, ó, continuar, alguma coisa que deve estar para vocês. Para continuar. Continuar. Aí você vai selecionar qual cota você quer. Selecionei. A partir da hora que você selecionou a cota que você quer, ele já fechou um ponto nessa cota e a partir dessa cota ela vai puxando as outras cotas. Aí é só você escolher o ponto onde você quer parar a cota. Então, quero um ponto aqui. Vamos supor que eu tivesse outro ponto aqui. Vamos supor que eu tivesse outro ponto aqui. E aqui. Ok? Deu certo aí? Deu, perfeito.
Ok. Então, isso é uma linha contínua, tá, gente? Tem uma outra situação que é igualzinho, e a gente já vai falar dela também, assim depois a gente fala sobre várias situações, é a baseline, ou a linha base. A linha base, ele faz a mesma situação, tá? Só que ele, em vez de ficar alinhado, ele sempre vai subir um nível. Tá vendo que ele não está mais alinhado? Ele está subindo. Aqueles caras muito juntinho. Talvez a gente tenha que mudar algumas situações, mas eu vou ensinar vocês mudarem isso depois, tá? Vamos apagar isso aqui, por enquanto. Depois a gente volta no baseline. É só para vocês verem que vocês têm duas funções. O baseline e a gente tem a função contínua, tá? Eu tinha deixado esse para fazer o baseline para vocês verem, porque geralmente a gente usa isso em mecânica. Mas não tem problema. Depois a gente usa ele lá. Vamos apagar todas essas cotas para não confundir. E como a gente está falando em dimensão, nós já falamos da linear. Então, da linear, vocês já viram como funciona. Aí a gente tem, pessoal, é chamado alinhado, align. Em português deve ser alinhado, não é isso? É alinhada. Tá. Para que serve esse alinhado? Eu vou fazer duas. Quer ver? Eu vou fazer uma outra cota aqui. Deixa eu colocar uma cota linear para vocês. Então, estou colocando uma cota linear aqui. Para que serve esse alinhado aí? Eu vou puxar ela por aqui. Esse alinhado aí, gente, ele serve porque ele fica a cota alinhada com a linha, ó. Ele fica paralela à linha. Só tomem cuidado o seguinte, pessoal. Olha o que acontece com a nossa distância, tá? Porque o que acontece? Se você puxar uma distância aqui como linear, em linha, tá? Você está falando que você está pegando uma distância reta e puxando. Aqui, ele está calculando a hipotenusa. Ele está calculando a distância dos dois pontos e a outra ele está usando. É legal. Assim, essa daí é importante saber. Isso, porque o que acontece? Muda muito quando você está fazendo um desenho, você mostrar essa distância. Talvez se você fosse fazer um triângulo aqui e colocar as duas distâncias, deixa eu só apagar aqui, só para Senhor, uma vocês. vez selecionado lá a alinhada, aí tem que, se eu for fazer outra cota, eu tenho que voltar lá e colocar linear de novo ou não? Preciso. Sempre que eu for mudar a cota, eu tenho que mudar, tá Porque ela vendo? trava, né? Beleza. Ela crava. Ela sempre crava. Porém, o alinhado, gente, quer ver, ó? Eu posso jogar um alinhado aqui, ó. Ele vai vir e ficar reto. Tá vendo? Não tem problema. Às vezes, vale a pena você usar sempre o alinhado em vez de usar o linear, para não ter esse problema de perder a situação aí, tá? Então, pode ser que aconteça alguma situação aí de você se complicar e precisar de cotas. Então, muita atenção em cota. Se você for colocar exatamente só qual é essa medida de vão aqui, vamos supor, sei lá, que eu tinha um triângulo assim, vai. Deixa eu só mudar essa cor de cota para um azul aqui. Dá um azul mais bonito. Então, não mudou. Muda aí, cota. Azul layer agora. Ela não quer mudar, deixa ela assim então. Eu sei porque ela não quer mudar, é porque ela está em layer, eu tenho que criar um layer, ou eu tenho que voltar lá e mudar a cor dela. Aliás, vou mudar a cor dela para ela ficar diferente aqui, para a gente poder diferenciar nossas cotas aqui. Você, cota, modificar, texto by layer, vou colocar texto azul. Texto não. Pode ser. Símbolos, lines, color, blue, linhas azuis. Ok. Só para
diferenciar, então. Então, vamos supor que vocês estão aqui, gente, querem pegar esse triângulo aqui. Então, eu posso falar que isso aqui é 5. Mas se eu quiser a medida efetiva, quanto que vale exatamente essa linha, eu preciso trabalhar com alinhado ou align, tá? Muda-se as distâncias. Ficou claro? Sim, sim. O ideal é sempre colocar as duas informações, né? Se possível. Oi? O ideal é sempre pôr as duas informações, se possível, né? Então, na realidade, se você for por as duas, talvez você tenha que colocar as 3, tá? Porque você vai fazer, na realidade, não vão ser 2, vão ser 3. Porque você vai colocar a hipotenusa aqui, daí o ideal para a pessoa não se perder lá, para ele poder se achar, você coloca que tem 5 e Tem que coloca pôr a que lateral aqui também, né? tem. Opa, aqui tem mais 5, tá vendo? Beleza. Aí ele consegue fazer um triângulo, ele faz 5, 5, faz um quadrado de 5 e corta no meio, entendeu? Aí é mais fácil pra fazer, né? Eu acho. É, porque na realidade o que acontece? Aqui vai ter 5 também. Então o que o cara vai fazer? Ele vai fazer um quadrado aí. O mestre de obra lá vai medir um quadrado 5 por 5 por 5 por 5, vai pegar uma ponta na outra, cortar, deu 7,7. Agora, para ele achar na obra lá, se você não tiver essas medidas de 5 e essa de 5 aqui, Mas tem que pôr os ângulos, é mais difícil, né? é. E na realidade o que acontece? Se não for ângulo de 45, para ele tirar no esquadro lá, ele vai ficar maluco, porque ele não tem um transferidor. Certo? Eu sei. Então, é complicado. É mais fácil dar as medidas para ele, de quanto vai ser o quadrado. Ele vai lá, você fala, ó, faz um quadrado. Já tem aqui, você fala mede 5, puxa 5 para cá, 5 para cá, do meio você corta. Daí não interessa se é 45, 60, 70, o grau que for ele vai fazer, você entendeu? Sim, sim, entendi. É mais fácil fazer assim. Daí o pedreiro consegue se enxergar melhor. Bom, então nós falamos dessa parte alinhada. A gente vai falar também que a gente pode fazer um comprimento de arco, tá? Tá vendo, ó? Você tem o comprimento do arco, então ele já vai medir. Ó, aqui também é outra coisa, você tem um comprimento desse arco. Se você vier para baixo, ele vai dar o comprimento do que falta do arco aqui da circunferência, tá? Cuidado, geralmente você quer o de cima aqui, ó. Então é o comprimento de arco. Você clica aqui, ele fala comprimento do arco é 7,14 metros. O Serginho azul tá meio difícil pra enxergar, pelo menos aqui Tá pra mim. difícil? Eu tô usando o branco, acho que é mais fácil. Espera aí, deixa eu pôr branco para vocês. É que eu não queria confundir isso com as linhas. Não sei por que aqui. Acho que é amarelo, né? Amarelo dá, sei lá. Será que é amarelo? Não, eu vou mudar a cor do meu. Eu vou tentar mudar. Depois vocês me falam. Layer. Cor das letras, na verdade. E texto. Layer. Ok. Close. Deixa eu fazer um negócio aqui. Qual que fica melhor para enxergar aí? O laranja dá pra enxergar bem. Dá para enxergar bem? Pelo menos pra Ou mim. amarelo é melhor? O amarelo é melhor. Mas ele é mais Melhor? próximo do branco, né? Não, enfim, o amarelo também dá. Qual que é melhor para vocês enxergarem? O amarelo? Amarelo ou laranja? Pra mim é amarelo. Pra mim também, professor, amarelo tá melhor. Então, beleza. Vou deixar essas linhas amarelas. Só para diferenciar. Tem algumas coisas que nós vamos mostrar aí. O Michel, o dia que você falou, você apanhou aqui, né, Michel? É. Eu fiz na hora que eu travei o desenho tudo, aí eu vim cortando, né? Aí eu Entendi. vim apagando. Achei o jeito que eu achei pra fazer. Mas deu É, certo também, ficou legal. No resultado final, praticamente o mesmo. é, sim. É que lá já vem configurado. Eu não lembro quem colocou.
Quem que colocou 1.5 aquela hora na distância aqui? Richard. O Richard, ó, Richard, é essa distância aqui. Você quer colocar 1.5? Pode colocar, não tem problema. Só que ela vai vir uma distância bem longa, tá vendo? Talvez, se tiver muita cota próxima aqui, talvez a pessoa se confunda onde exatamente está. Mas, de novo, gente, tudo que vocês pensarem de cota, vocês têm que ir trabalhando, trabalhando, vendo o que ficou melhor no desenho, joga no layout, volta do layout. Porque aqui é o nosso desenho. Quando a gente for para o nosso layout, para o nosso paper, deixa eu ver se eu consigo mudar para o paper aqui. Eu não sei porque não está pegando, mas é que ele está com uma linha de grade aqui horrível. Bom, eu tenho que criar um viewport para ver isso aqui. Não vou mexer em viewport agora. Vamos voltar para o modelo. Mas é no layout que a gente vai ver se tá bonitinho o desenho, se não tá, e depois quando a gente fala de layout vocês vão ver. Bom, vamos lá. Estamos aqui. Então nós vimos aí linear, alinhada, linear, alinhada, já Movimento vimos do arco. o arco, Falta a ordenada. vamos ver o raio. A ordenada, o senhor vai mostrar? A ordenada eu vou esperar um pouquinho, vou mostrar depois a ordenada para vocês, porque eu vou ter que mexer em algumas coisas. Ok. O raio, então eu clico na circunferência, ó, ele já me dá o raio, tá vendo, gente? Eu posso deixar ele aqui dentro, ou posso deixar ele aqui fora. Eu vou deixar ele aqui fora, porque eu vou aproveitar uma outra cota aqui. Então, ó, dimensão, raio, clico na circunferência, ele me dá o raio. A mesma coisa, diâmetro. Clico no diâmetro, clico na circunferência, ele muda meu símbolo do diâmetro, tá vendo? Ó? Agora ficou diâmetro. Ok? Então, a diferença de raio e diâmetro é o R e o D. Tá? Diâmetro, geralmente, eu gosto de deixar ele para fora. Vou mostrar por quê. Quando você deixa dentro, ó, ele mostra a cota. Tá vendo que ele tá a cota aqui e tá perdido esse pedaço aqui? Uhum. Se você puxar ele para fora, Ele preenche na minha tudo. linha líder, que é o normal dele, ele vai formar onde é exatamente o diâmetro, tá? O raio nem tanto, porque o raio ele já, tanto indo para fora ou para dentro, ele vai mostrar onde está o raio, que é do centro até a ponta. Então, quando vocês forem fazer diâmetro, sempre deixa para fora, para ele mostrar exatamente o tamanho que é o diâmetro, tá bom, gente? Bom, fizemos raio. Dúvidas até agora? Tranquilo, né? Vou fazer agora ângulo. Ângulo é a mesma coisa. Eu preciso clicar na reta. Deixa eu fazer de novo, que eu fiz muito rápido. Eu vou clicar em ângulo. Eu vou clicar na minha reta que está formando o ângulo. E na reta que está inclinada. Aí você pode fazer o ângulo. Eu tenho 145 graus para lá, 135 para cá. Se eu for para cá, 45. Se eu for para cá, 135. Mas onde eu quero mesmo é essa aqui, né? Opa! Não era isso que eu queria, não. Era os 45. Ângulo. O que eu quero para cá é os meus 45 graus, né? Aí ele forma meu ângulo. Consigo fazer aí meu ângulo de 45 graus. Dúvida até agora, pessoal?
Não. A linha base é continuar, o senhor já passou? O baseline continuar eu já passei. Bom, deixa eu mostrar um negócio para vocês agora. Porque agora nós vamos começar a mexer em algumas modificações de algumas coisas que, tipo assim, básico de dimensão, linear, alinhado, arco, raio, diâmetro, ângulo. O baseline e o contínuo é para você fazer as partes contínuas e a baseline. E agora nós vamos começar a mexer em algumas outras situações. Eu vou explicar mais um, e daí a gente começa a mexer em como modificar um pouco essas coisas. Deixa eu só fazer um outro desenho aqui. Por que não pegou o quadrado? Pegou. Eu vou fazer um quadrado. Eu vou fazer um monte de círculo aqui. Um monte também não precisa, uns 4. Bom, pessoal, agora tem um negócio que é essa orientação aqui, tá? O que é essa orientação? Quando vocês falam em orientação, eu estou falando em eixo XY, tá? Então, às vezes vocês precisam trabalhar com tipos de plotter ou algumas situações aí de CAD, CAM, impressoras 3D, que eles peçam para você as dimensões XY. Onde está X, onde está Y, para ele poder se localizar como ele vai fazer isso. Vou clicar aqui. Vou clicar na minha ordenada. Vou clicar e puxar. Ó, não se assuste. Ele está me dando que no eixo Y é 2.977 e uns quebrados. E eu vou puxar ordenada em X. E ele está falando que em X é 1.440,74. Por quê? Porque eu estou no espaço geral do meu AutoCAD. Então, a coordenada nesse espaço é essa que ele me deu. Ô, professor, mas eu preciso saber a coordenada da chapa. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? Você precisa clicar na coordenada aqui, ó, e puxar ela até a sua chapa. E dá outro clique e ela para como XY. Agora, pessoal, a nossa coordenada ela não muda sozinha, tá? Eu preciso clicar de novo, apagar aquela. Agora ela já está alinhada e agora eu vou puxar minha ordenada aqui. Olha lá, agora sim, ó. Ele dá 305 de Y. Cadê? Opa. Coordenada. Em X lá está 12,35. Então ela está 12,35 em X, com 305 em Y, e ele vai me dar a ordenada. Então toda vez que vocês precisarem de algum tipo de ordenada, é só vocês clicarem aqui, ó, e colocar a ordenada XY. Detalhe, gente, a gente pode subir e descer essas linhas guias, que é a linha líder, tá? Elas aceitam sempre modificações aqui, tá? Então, posso puxar mais, vir para cá. Então, para ficar encaixado, às vezes, no desenho, vocês conseguem mexer nessas linhas líder. Tranquilo até aí, pessoal? Entenderam para que serve essa ordenada aqui? Tranquilo, professor. Tá. Então, toda vez que vocês forem fazer ordenada, lembrando sempre que se você quiser em X, você tem que estar no eixo de X e em Y no eixo de Y, tá? Então aqui é X, aqui é Y. Professor, tem Z também? Tem. Mas esse teria que estar em 3D, tá? Deixa eu... Bom, eu vou dar intervalo agora. 5 minutos de intervalo dá tempo de a gente voltar? Ou vocês querem 10 minutos?
Tem muita aula pela frente ou não? Não tem muita, não. Quer ir direto? Não sei, o resto da turma. Vocês que sabem, pessoal. Por mim vai direto. O que a galera fala aí? Pessoal, Dá precisamos uns 5 minutos pra beber uma água. 5 minutos para tomar água? Então. Ah, 5 minutinhos. Né? Tá bom. 5 minutos mesmo, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. São 8h27. 8h32, 8h35 eu tô de volta, ok? Falou. É rapidinho. Só vou desligar o som e a câmera. Mas já já eu volto.
O senhor tá mudo o seu telefone, o seu microfone? Já tá, já vou voltar. Ah, que eu achei que talvez tivesse algum problema aqui, tranquilo. Não, voltei. Meu miojo nem ficou pronto, professor. Você tá de brincadeira. O que é? Não deu tempo de ficar pronto o miojo? Tá fazendo aqui o negócio. Também é 5 minutos, não era 15 minutos. O miojo é 15 minutos. Bom, vamos terminar essas dimensões aí. Algumas coisas interessantes que vocês podem fazer. Primeiro, vocês têm esse multi-leader aqui, que são múltiplas linhas leaders, tá? Isso aqui geralmente se serve para anotações, tá, gente? Então, ela não está configurada, porque você teria que entrar em anotações aqui. Enquanto eu não digitar, não vai sair. Então, eu posso digitar texto aqui, posso digitar números, são linhas para anotações, tá? Mas vocês precisam configurar ela aqui também, ó. Tá vendo, ó? Que são as multilinhas, tá? Multilinhas líder. Então, é uma das coisas que a gente tem aqui também, que vocês podem colocar aí anotações. Mas agora nós vamos falar um pouquinho das nossas... Nossa, fugiu. Algumas funções que a gente tem, diferentes que às vezes a gente pode usar. Por exemplo, essa jogger que vocês viram aqui, que é um espaçamento, quebrar ou alguma coisa assim, como funciona isso aí? Por exemplo, se eu tenho uma circunferência muito grande, aquela não é tão grande, mas se ela fosse muito grande, eu preciso de uma linha de interrupção para dizer que ela é muito grande, tá? Então, esse jogger serve para isso. Você vai clicar, eu acho que... Ela não pegou, peraí. Será que ela tá pequena? O meu virou um N aqui agora. Virou? Com um N. Isso aí. Esse N aí, o meu não tá pegando, não sei se ela tá pequena. É que eu peguei dos 2 pontos, né, professor, do arco. Pode ser, peraí. Deixa eu pegar dos 2 pontos do arco. Vamos pegar daqui aqui. Não, mas o meu deu muito fora. Será que eu não vou conseguir? Apaga essa linha de raio, talvez. Ou senão eu vou ter que aumentar. O desenho tá quase igual ao do professor, meu Deus. Mas pode ser que a minha linha esteja com... Que estranho. Ela tá em algum lugar aqui, mas... A minha tá assim, eu peguei de um ponto do arco até o outro ponto do arco, até o final dele. Só que se eu manter uma linha reta, ela fica reta. Só que se eu subir um pouco ela vai virando um Z. Na verdade é para acontecer isso. Mas mesmo pegando os 2 pontos do arco... você fala dele fazer esse Z aqui? Sim. Tá. Na realidade, era para ele criar uma linha que ele não precisaria... Era para ele fazer exatamente isso, mas ele puxando de qualquer ponto, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer de qualquer ponto. Ele tem que me puxar de qualquer ponto. Puxa aqui. Agora ele deu. Então, tipo assim, ó. Mas ele foi pro fim. Fazer aqui. Joga.
Então, vamos puxar daqui, vamos puxar aqui. Muito pequeno. É um saco fazer isso. Mas é para você exatamente mostrar onde você quer o ponto de quebra. Aqui. Então é tipo assim, ele quer dizer que existe um ângulo. Aqui, o meu desenho está muito pequenininho. Ele tem que ser muito grande esse arco, tá? Então o que ele quer dizer é o seguinte, gente, que ele vai. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui mais para cá. Vamos puxar para o centro aqui. Vamos supor que eu estivesse no centro aqui. Isso aqui a gente chama linha de interrupção, tá? Quando tem uma coisa muito grande. Então, hoje, geralmente, a gente quebra no próprio desenho. Faz uma linha de quebra no desenho aqui. Mas, você pode fazer na sua linha também de interrupção, dizendo, ó, isso aqui é gigantesco. Então, você tem que fazer uma linha, vamos supor, um arco de uma ponte. Tem um raio de quase 1 quilômetro. Você não vai fazer um arco de 1 quilômetro lá. Você pode fazer uma escala menor e você coloca uma interrupção dizendo que esse arco é de 1 quilômetro, tá? Então, isso é uma linha de interrupção. Isso é a mesma coisa que eu fizer, vamos supor que esse desenho fosse gigante. Cadê? Tem o Jogger Align. Não, mas isso eu preciso da cota. Cota linear. Então vamos lá, tem uma determinada cota aqui gigante, tá? Então ela tem, vamos supor, 1 quilômetro, mas eu representei aqui 1 para 500, sei lá, não vai ser tudo isso. Geralmente, gente, quando você vai fazer um terreno, vamos supor que você está fazendo uma planta, tem um terreno de 10 por 40, vamos supor, de fundo. Você não vai pôr os 40 metros de fundo, você vai pôr 20 metros e vai escrever que tem 40. E aí que você usa essas linhas de cota. Você vai interromper tanto o terreno, fazer essa linha interrompida tanto no terreno, como na cota. Cadê ele? Jogger Line. Daí você clica nele. E aí você faz esse risquinho aí, ó, do Zzinho aí, que é uma marca de interrupção em linhas também, tá bom? Da coisa mais fácil fazer, porque ele só clica em interrupção. Aqui na circunferência ele fala para você onde você quer interromper para dar a linha de interrupção. Tranquilo aí? Sobre linhas de interrupção? Tranquilo. Ok. Deixa eu tirar isso aqui. Nem vi que meu microfone estava ligado. Oi? Nada, né? Bom, deixa eu ver o que falta aqui. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Pá, pá, pá. Dimensão. Vamos colocar alinhado. Deixa eu colocar essa aqui primeiro. Aqui tá bom. Dimensão baseline. Ó, eu vou fazer umas dimensões baseline aqui, tá? Daí o que acontece? Como eu tô com meus números muito grandes, vocês viram que virou um emaranhado aqui, não dá para enxergar nada, não é isso? O que eu posso fazer aqui é fazer o seguinte: você pode pegar essa dimensão e mudar esses espaços. Então eu escolho qual eu quero, tá? Posso dar um Enter. Opa, não é Enter não. Cadê? Dimensão Space. Clico. E ele pede qual espaço que você quer. Então vou colocar, sei lá, 3 para cima. Já tá com 3? Será? Dimensão Space. Você. 3. Ele já dando em cima da outra.
Vamos tentar outra cota aqui para ver se tá dando em cima. Será que eu dei tanta sorte de acertar bem ela? De você. Ah, peraí, gente. Eu preciso falar que eu quero uma dimensão. Ele precisa... A base da dimensão, que é essa, tá? A primeira. Daí ele fala qual espaço que você quer. Então, eu vou colocar um espaço de 3. Dimensão de espaço 3. Puta, mas é hoje, hein? Por que você não tá pegando outra cota? Dimensão. Seleciona. Será que não é Select assim que já está dimensão para desenhado? espaço. Essa vai ser a dimensão para espaço. Dimensão para espaço 3. Ele tá me dando duplicado. Ó. Deixa eu tentar aumentar o espaço. Espaço. Você. Dimensão de espaço. 10. 10. Enter. Caramba. Por que ela não tá subindo? Agora não tá aceitando nem o comando. Você selecione o espaço da dimensão. Ok. Eu quero 10 de distância. Ok. Mas ele tá pedindo para especificar o corner, porque tá começando a travar meu AutoCAD. Base de dimensão. Selecionei. Agora você foi. 10. Aí. Não sei por que ele foi agora. Bom, voltando, gente. Vamos lá. Tá maluca? Vamos lá. Ó, dimensão e espaço. Então eu seleciono, porque tá uma zona aqui. Teve alguma aqui que já me apagou a coisa. Mas eu vou pegar, selecionar a base que eu quero. Vou selecionar a cota que eu quero tirar de perto. Vou dar um Enter. Aí ele fala se eu quero mudar automático ou não. O automático, gente, ele vai puxar uma distância aí que você tem aí. Então, quer ver? Mas é a mesma distância que a gente tá vendo? Ele só dá um pulo a mais. Então, esse seria o automático, porque é uma distância pequena que a gente tá de uma cota para outra. Mas o que a gente pode fazer aqui, ó, é escolher o tamanho. Então, você vai ficar a dimensão, qual a primeira cota, qual a segunda cota que você quer que saia. Então, vamos supor que eu quero que saia essa que está me embaralhando aqui. E vou colocar do Enter. E aí eu vou colocar aí para ele subir para 3. Tá vendo? Já subiu para lá. Essa aqui, se eu puser alto, ele já vai dar uma subidinha também. Então, opa, isso aqui eu não podia ter clicado nela. Sai. Dimensão.
Aí você clica na primeira cota que você quer que ele vai sair o espaço, clica na segunda cota, dá Enter. Agora, se eu der Alt, ele vai subir só um pouquinho. Então, tá vendo, ó? Então, eu consegui separar todas as cotas sem ter que mexer ou excluir cota, fazer. Um outro jeito, gente, é que se você clicar nas cotas, se você clicar no grid aqui, ó, vocês conseguem subir e descer para onde vocês quiserem essa cota, tá? Então, vocês podem modificar também. E pode dar valor também, tá? Então, é só clicar no grid e ir. Mas lá é um jeito também, se você quiser, de modificar. Uma outra situação aí, gente, é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma cota, sei lá. Essa cota ela vem daqui e vai parar aqui, tá? Então tem uma cota passando no meio da circunferência, tá vendo? Daí que acontece? Geralmente a gente não pode fazer isso por NBR. As cotas têm que ter interrupções, tá? Para mostrar que o desenho não faz parte o desenho não faz parte dessa cota. Então o que a gente vai fazer? A gente vai nesse Dimension Break, tá? Aí vocês vão selecionar a cota e vão dar Enter e vocês vão ver que ele vai cortar onde está o desenho, tá vendo? Outra utilidade disso é... Deixa eu ver se a gente consegue puxar líder mesmo. É quando já tem uma situação assim, ó. Quando as duas cotas estão cruzando. Então você pode também ir lá em dimensão, falar break, dar o enter e ele vai cortar a linha onde ele está cruzando, tá? Então esse é um comando muito interessante de break, porque você sempre vai precisar usar esses cortes de linha. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Dimensão style é para vocês irem lá e configurar, que nós configuramos. Oblíqua, se você tiver alguma inclinação, né? Que você queira oblíquo aqui, mas não vai ser o caso aqui, porque aqui não tem nenhum nada oblíquo aqui, não tem nenhum canto oblíquo, não vou conseguir fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer um cantinho aqui. Deixa eu ver se ele aceita esse oblíquo, vamos ver se ele pega esse oblíquo. Dimensão oblíqua, você com você. Aí não vai entender o oblíquo. Ele não aceita. Tem que ter o mesmo ângulo, né? Ele não vai aceitar. Na realidade, ele tem que ter, ele tem que ser uma polyline. Eu preciso fazer o oblíquo, cortar aquele pedacinho, e ele tem que ser uma coisa só, um desenho. Tem que fazer o desenho exatamente oblíquo. Mas é quando tem duas retas inclinadas aí, ou retas oblíquas, ele vai entrar aí. Bom, pessoal, acho que nós falamos de todos os tipos de dimensões. E já falamos como usa os espaços, para cortar e tudo mais. E principalmente para configurar. Agora estamos configurando tranquilinho, certo? Nós vamos usar tudo isso de, de, de coisa? Não, né, gente? A gente usa praticamente se tiver nesse nosso menu principal aqui, né? É o que a gente tem aqui, ó. Linear, alinhada, angular, arco, raio, diâmetro, ordenada ou esse jogger aqui, mas o jogger também dificilmente se usa. A gente vai usar mais esses 5
Desculpa, 6 tipos de cotas. Pessoal, dúvidas? Tranquilo mesmo. Bom, o que a gente tinha para passar para cotas era isso. Então, lembrando, só quando vocês forem, só para a gente falar, o que a gente falou no começo das aulas, né? Mas é aqui, ó, quando eu falei que vocês têm que colocar layer nas cotas, é tipo assim, você vai vir aqui e vai criar um layer de cotas. Cadê? Vamos supor cotas externas. Então, essas cotas externas aqui, você vai colocar uma cor. Vou colocar uma cor verde claro que deve dar para enxergar. Deixa eu ver se ela aceita. Eu vou colocar uma espessura bem grossa, só para vocês verem que ela muda lá. Aqui não adianta, que eu vou ter que acertar. Vou pausar ela. Posso fechar. Deixa eu aumentar minha espessura. Então, eu estou usando meu layers de cotas. Então, vou lá, vou cotar isso aqui. Vem aqui e puxo. Tá vendo que aqui tá com linha grossa, verde, tudo bonitinho? Do jeito que eu pus lá na minha layer. Sim. Por quê? Porque quando eu configurei ela, a hora que eu estava fazendo a configuração aqui das minhas cotas, que eu tenho aqui entrando, ó, Modify, é o que eu falei para vocês, é by layer, tá vendo? Ó? Se eu coloquei by layer, ou seguir a camada, ele vai sempre seguir a minha camada, tá vendo? Se eu mudo a camada, automaticamente ele vai mudar tudo que tiver aqui dentro, tá? Então, por isso que eu falei que vocês têm que deixar como layer, como camada. Então, você mudou a camada, ele muda toda o meu desenho aí. Bom, pessoal, dúvidas? Acho que o que a gente tinha que falar era isso sobre cotas. Tem alguma cota que vocês ficaram com dúvidas? Não, professor, tranquilo. Tá. Se vocês, então... eu não sei porque o meu não está abrindo essa aba do meu dimensão. Preciso verificar isso aqui. Talvez de vocês possa estar abrindo. Geralmente, quando vocês entram aqui em anotativo, gente, que você clica aqui em dimensão, é para ele abrir um menu com todas essas dimensões aqui, ó, com todas as cotas, tá vendo? Quando eu clico em dimensão, é para ele abrir todas as cotas do mesmo jeito que eu clico aqui nesse atalho. Eu vou verificar porque o meu não está abrindo. O de vocês está abrindo ou não? Qual professor o senhor fala? Dimensão? Na realidade, tanto no atalho como nesse anotativo, quando você clica nesse dimensão aqui, ó, era para ele estar abrindo. Eu acho que é para selecionar, porque daí você tem que clicar no escrito ali embaixo, Dimension, para ele poder configurar. Então, mas ele não está abrindo todas as dimensões, tá vendo? Tem lá no texto que ele tem uma setinha do lado que dá para você puxar. Isso daí não. No texto? No primeiro ícone ali debaixo do home. No multitest ele tem uma setinha que dá para você mexer aí. Então, é isso que eu queria saber porque ele não tem a setinha. Porque geralmente é para ter, tá vendo? Ou se não, se eu clico alguma. Não, era para estar aqui. Ou aqui. Tá vendo? Ele não tá minhas dimensões, minhas cotas aqui. Se eu ampliar, ele abre como uma coisa. Bom, não sei. Mas com certeza nessas dimensões aqui estão todas aqui, ó. Tá?
E depois eu tentar descobrir por que ele não está abrindo essa setinha. Então, o que vocês precisarem está em dimensão ou cotas aí para vocês em português, né? Tem todos os tipos. Pessoal, dúvidas? Não, professor. Ó, aqui ele abre. Mas mesmo assim era para abrir quase todas, não era para abrir só essas. Bom, ele tem até aqui em cima algumas, mas aqui ele abre, ó, linear, alinhada, angular, arco, raio, abre todas aqui. E aqui ele entra o Continuous Baseline e aqui o quebra, ajuste de distância e os joggers da vida, que é as linhas de interrupção. Certo, pessoal? A gente tem um centerline aqui, ó, que esse aqui geralmente, mas centerline não é agora para aprender, mas deixa eu ver se ele pega. Ele não vai pegar. É para ele achar o centro geralmente de circunferências. Daí você vai colocar a primeira, a segunda, mas como ele tem verde aqui, ele não está nem tracejado, era para ele estar tracejado. Mas o centerline a gente fala em outra aula porque ele não é uma cota, né? Então não vamos misturar as situações aí. Ele é uma outra situação. Centerline, o marcar o centro e tudo mais, a gente vai falar em outra aula. De cotas, pessoal, dúvidas? Tranquilo, professor. Então, se precisar quebrar a cota, se vocês precisarem fazer distanciamento de cotas e tudo mais, então estamos aí, tudo falado sobre cotas. Tranquilo? Bom, pessoal, então o que a gente tinha para falar era isso. Então, na aula de hoje, Você vai termina passar o aqui. trabalho depois? Eu vou passar, eu vou precisar achar um trabalho para vocês para fazer cotas, para vocês treinarem cotas, tá? Então eu vou passar ainda, provavelmente amanhã, eu tenho que passar de desenho técnico normal também. Eu já passo para vocês também um projeto para vocês cotarem ou treinarem cotas aí, fazer algumas cotas diferentes, ok? Ok, professor. Então tá bom. Se vocês não têm mais dúvidas, um bom final de semana para vocês, um bom descanso, bom feriado, né? Que nós temos feriado aí na frente. E até a próxima aula. Um abraço, Falou, professor. professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Até mais.